Bem, a gente abre essa edição ao vivo, fazendo contato direto com a redação da Jovem Pan News aqui em Curitiba. Isso porque os senadores da oposição ao governo Lula articulam aí a aprovação de uma medida que pretende fixar o tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Manuela Niklevix volta a conversar com a gente, traz os detalhes. Manu, bom dia para você mais uma vez. Para você mais uma vez, para o Riva e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ano legislativo começou lá em Brasília com essa discussão a mil, tá? Então a gente está falando de uma PEC que já está rolando lá na casa desde 2019. Ela foi protocolada pelo senador Plínio Valério, que é do PSDB do Amazonas, em 2019, e ficou parada lá na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aquela que dá o aval de constitucionalidade. O que esse texto prevê para você que nos acompanha entender exatamente do que a gente está falando? Uma fixação, né? Eles querem fixar o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal em 8 anos, sem nenhum tipo de possibilidade de recondução ao cargo, e ainda traz ali também um parágrafo que estabelece para o Executivo, para o presidente da República, um prazo máximo de 1 mês, quando a vaga lá no Supremo Tribunal Federal abre, um prazo de 1 mês para que ele faça essa indicação. Se o presidente perder este prazo, aí a indicação cairia para o Senado Federal. Essas seriam as mudanças. Então, para você entender como é que funciona hoje, né, para você conseguir comparar, os ministros do Supremo são indicados pelo presidente da República e passam por aquela sabatina no Senado Federal. Eles falam aí sobre esse prazo máximo para a indicação do presidente da República, porque já aconteceu em alguns casos, como, por exemplo, durante o governo de Jair Bolsonaro, na indicação de André Mendonça, de ficarmos meses com um ministro a menos lá no colegiado do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, esse prazo máximo para a presidência da República. E hoje, os ministros que entram por lá têm aí mandato garantido até atingir 75 anos de idade, quando aí vem a aposentadoria compulsória. Então, não importa a idade que eles entram, eles ficam por lá até atingir essa idade de 75 anos. Isso está sendo bastante discutido nos bastidores, tá? É um projeto antigo, mas agora que a oposição ao governo federal cresceu bastante lá no Senado, eles estão conseguindo um apoio maior para tentar dar andamento a essa discussão, para que ela chegue em plenário. E o próprio presidente da casa, que é o senador Rodrigo Pacheco, também já sinalizou aí que sim, ele também tem interesse em fazer essa discussão na casa, de algumas mudanças para o funcionamento, né, desse apontamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que aí vale ressaltar, caso isso venha acontecer de fato, algum tipo de projeto seja mesmo aprovado por lá, nas duas casas depois sancionado, isso só vai valer, Riva e Rafa, para os ministros que vão ser indicados daqui para frente. Para aqueles que já estão lá no STF, aí vale a regra que a gente tem até hoje, mesmo que venha a ser aprovada algum tipo de mudança. Só para finalizar, então, quais são os senadores que estão já apoiando aí essa discussão, né? Que essa discussão venha a acontecer lá no plenário do Senado Federal? O ex-vice-presidente Hamilton Mourão, também o senador eleito aqui pelo Paraná, Sérgio Moro, já falou desde a campanha que ele tem bastante interesse em discutir esse assunto do STF por lá. Ele que acha que o Senado não tem feito esse papel tão rigoroso aí também na hora de realizar as sabatinas aos novos nomes por lá. O Eduardo Girão, do Novo, o Lazier Martins, também do Podemos. São esses aí alguns senadores que estão apoiando, então, essa iniciativa. Volto com vocês. Obrigada, Super Manu, aí pelas informações. A gente lembra que sexta-feira a Manu, então, volta no RN Opinião. Já deu a letra aqui para nossa audiência, está na live, inclusive, participando. Obrigada, Manu, um abraço para você. O Riva, informação importantíssima que a Manuela trouxe pra gente aqui a respeito da postura dos senadores da oposição, que estão dando um recado claro diante de uma cobrança muito incisiva de uma grande parcela da população em relação à atuação do Supremo. Já começou a resposta a partir da pressão popular que elegeu muitos desses representantes aí. E assim, há parte dos representantes também progressistas da esquerda que querem uma nova forma de se pensar o judiciário brasileiro. São resquícios, né, de interferências que tivemos durante muito tempo no judiciário. Então você dava um mandato sem tempo, né? É vitalício. É vitalício. Esse mandato tem que ter tempo, tem que ter idade mínima. Eu acredito muito na idade mínima também para ministro do STF. Eu acredito muito na idade mínima até para ser juiz de direito.
Como existe em alguns estados americanos, que pro camarada chegar a juiz de direito, que lá a forma de se chegar é diferente, tem que ter no mínimo 50 anos e uma experiência super comprovada. Porque existe uma diferença muito grande entre o justo e o legítimo. São coisas que a idade vai trazendo pra gente, a experiência com o arcabouço jurídico vai nos dando. Com a hermenêutica, com a interpretação do direito vai nos dando. Então eu gosto muito dessa ideia de um tempo, ó, você vai ser juiz do Supremo Tribunal Federal ou você vai ser eleito com 50 anos, você pode ficar até os 75, né, que é a PEC da Bengala, é o máximo. Mas ter uma idade mínima para se eleger, ter uma idade máxima para sair já é algo bastante importante. Porque não dá, Rafa, o judiciário hoje tem sido usado para fazer política. Qual é a grande briga? Qual é o grande medo? Que isso aconteça como aconteceu na Venezuela ou em outros países que hoje são países em que não se tem democracia, que são países totalitários. Não, então vamos aumentar o número de juízes no Supremo para a gente fazer o que a gente bem entender, porque nós vamos colocar as pessoas que são ligadas à nossa ideologia lá. A briga era, por exemplo, uma das plataformas de campanha do Bolsonaro era: precisamos nos reeleger porque nós vamos colocar mais 2 juízes lá e vamos ter 4 de direita. Não pode ser assim. Eu sou extremamente favorável a currículo, a idade mínima, a tempo no STF, a uma sabatina com uma tríplice lista. Uma indicada pelos juízes, né? Uma indicada pelo presidente da República, outra indicada seja lá pelo Congresso ou pela magistratura de uma maneira geral. Se escolhe dentro desses 3 passa pela sabatina e vem a nomeação. Pra gente evitar que o STF seja colocado como um agente político e não um agente jurídico. Afinal de contas, ele é última voz. Acima do STF, quem tem? Sabe que os ouvintes estão dizendo o seguinte ali, Riva, enquanto você está comentando, os ouvintes estão dizendo assim, que essa PEC não passa nem a pau, estão dizendo ali. Mas também eu acho que é uma... não. É, mas aí tô vendo, tem ouvinte brincando, embora não seja exatamente papel do Supremo Tribunal Federal se meter com PEC, com proposta de emenda à Constituição. Já tô vendo eles encontrarem um jeito de barrar. O que eu entendo que é um sinal muito importante para a sociedade, principalmente para essa parcela que você bem lembrou, extremamente insatisfeita com o comportamento político que vem por parte dos agentes do Supremo Tribunal Federal e dos benefícios, da proteção que existe, é que eles passaram a ser criticados em redes sociais. Mas uma iniciativa formal de lei com força, que não fosse uma voz isolada dentro de uma casa do Congresso, isso fica muito claro que é um primeiro passo. Quando é que você imaginou que você veria políticos fora da rede social, dentro do Senado, apresentando uma proposta para caminhar? A sabatina sempre foi um pé nas costas. Às vezes longa, mas só pra conversa mole pra boi dormir. Tudo combinado com todo mundo, até com os russos a coisa tava. Não, né? Rafa, eu acho que é importante esse debate, mas assim, o que sempre foi, ninguém mexia com o judiciário porque dizia, não, estamos todos amarrados. Se a gente mexer com o judiciário, nós estamos sendo investigados, vão julgar contra nós. Sempre foi assim. Volta, né? Vai voltar aqui numa decisão. O judiciário pede um aumento, por que passa a torta e a direita? Não, vamos dar o aumento que os caras estão pedindo. Peraí, nós vamos contra eles, depois eles vão nos julgar? Estão malucos. Eu não vou mexer nesse vespeiro. Sempre foi assim. Não vou enfiar a mão nessa cumbuca. De jeito nenhum. Essa cumbuca tá cheia de vespa. Agora, quem tá chegando em primeiro mandato, quem tá chegando agora pode fazer esse tipo de proposição. Pra mim, pelo lobby que o judiciário vai fazer dentro do legislativo, não passa. Entendi. Mas a discussão já tá aí. E isso já é válido. Isso já é válido. De repente, Rafa, a gente pode fazer um referendo. Olha, queremos fazer um bolo. Vamos fazer o bolo assim, sim ou não? Ou podemos fazer um plebiscito. Queremos fazer um bolo. Vamos fazer assim? Tem muita gente com adesivo aí sobre essa questão dos carros na cidade. Se olhar, tem lá o Supremo não sei o quê, o Supremo tal coisa. Críticas não param. O Supremo é o povo, aquela coisa toda, aquela história toda. Que a gente sabe que não é assim, né? O povo é supremo. Pela eleição de seus representantes proporcionais. Sim, ninguém tá falando em fechar, mas e sim adequar a regras que a cobrança, ser, né? que uma grande parcela tem, e pôr freios, né? Contrapesos e freios para a atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito muito que isso deveria ser referendário. Bota o povo para decidir.
o Congresso chega a um consenso de como vai ser o bolo e o povo decide se esse bolo é sim ou se esse bolo é não. Se queremos essa receita ou não para nós. É isso. Alguma coisa tem que ser feita. Como está esse formato, já chegou a um cansaço. A forma como está. Como tudo hoje precisa ser modernizado, as nossas relações com o Supremo e a forma de ação do Supremo e da Justiça de uma maneira geral, ela também precisa ser modernizada. As coisas precisam acompanhar, né? A evolução da sociedade precisa ter um acompanhamento do jurídico, precisa ter um acompanhamento do executivo e do legislativo, concorda? Os três poderes republicanos. Como tá, não dá. Isso é um fato, Rafa.